Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é um vídeo de introdução ao desenho de cenários. E cenário é uma coisa que muitos desenhistas iniciantes e intermediários fogem igual o diabo da cruz. E a razão disso, para mim, ainda é um mistério. Mas eu tenho a teoria que o desenhista iniciante, quando ele vai começar a fazer um cenário, ele já pensa em perspectiva. E pensando em perspectiva, ele já pensa em linhas convergindo para a linha do horizonte. Então vai lá o desenhista fazer a linha do horizonte sem critério nenhum e coloca ali dois pontos de fuga, só que eles muito próximos um do outro e também dentro daquele quadro onde ele está trabalhando, que vai acabar criando o efeito de grande angular. Aí ele vai lá, ele desenha e vê que tudo está distorcido. Ele não sabe o que acontece, então ele tenta pular para o personagem. Só que ele não tem noção de distância, nem de base, de topo daquilo que ele está tentando projetar, então o personagem acaba também ficando completamente distorcido dentro daquilo. Aí ele se frustra e abandona. Se ele não se frustrou, então ele vai procurar conhecer mais a teoria da perspectiva. Só que aí ele vai se deparar com vários tipos de projeções que ele vai ter que trabalhar. E ele não vai conseguir aplicar isso na prática. Então ele abandona completamente. Acontece que a convergência de linhas ela é só um elemento da perspectiva. Ela auxilia na percepção da profundidade, é verdade. Mas nós temos outros 4 elementos que a gente deve considerar dentro da perspectiva e tratá-los separadamente, que são a distância, a sobreposição de planos, a atmosfera e a linha do horizonte. Você pode muito bem criar uma cena belíssima sem precisar usar linhas convergentes. Como eu mostrei no meu primeiro vídeo, tendo a noção de planos, você consegue passar para o seu observador uma percepção tridimensional. E é disso que se trata fazer cenário. É passar a percepção tridimensional num plano bidimensional. E para que você faça isso bem, você precisa aceitar e entender esses 5 elementos. Então vamos lá. Distância. Não tem mistério. A altura e o volume do objeto tende a diminuir na proporção que a gente se afasta. E o inverso também é verdadeiro. É através disso que a gente consegue perceber coisas muito grandes a longa distância. Agora, como é que a gente consegue definir a distância de cada objeto no desenho, já que a gente está falando de um plano bidimensional? É através da sobreposição de planos. Isso nada mais é do que você separar os elementos do seu desenho em planos distintos. Por exemplo, a gente vai pegar o objeto à frente e colocá-lo no primeiro plano. Vamos pegar o objeto um pouco mais distante e colocá-lo no plano médio. E os objetos do fundo vamos colocar no plano de fundo. E vamos adaptar a escala desses elementos conforme a primeira regra da distância. A tendência é que a gente consiga perceber a coisa dessa forma, pois assim que a gente ganha a noção de distância e escala. Até aqui, o que a gente está fazendo é recriar o que a nossa visão percebe no mundo real. E levando isso em consideração, qual outra coisa a gente também percebe? À medida que um objeto se distancia do nosso olhar, mais esmaecido ele fica. As cores daquele objeto que antes eram vivas, agora estão perdendo a saturação na proporção que se distancia. Esse efeito que a gente chama de perspectiva atmosférica. E é esse efeito que também vai ajudar a gente a alcançar a profundidade que a gente deseja no nosso trabalho. Ou seja, basta lembrar que quanto mais distante, mais desaturado é a cor. Uma nota de curiosidade. Isso acontece porque a atmosfera ela é carregada de diferentes camadas de ar, que quanto mais distante, menor é a nossa percepção dos tons claros e escuros. Por isso que às vezes, quando a gente vê uma montanha lá no fundo, a cor daquela montanha tende a se misturar com o azul do céu. Então esses são os 3 elementos que vocês podem praticar daqui por diante, sem precisar estar ocupando a mente com ponto de fuga e linha do horizonte. Bom, eu vou ficar por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.